24 horas de Daytona e Ferrari no vídeo de hoje. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando com as 24 horas de Daytona. Para você que não sabe, a IMSA, que é o campeonato de endurance lá dos Estados Unidos, estará na pista neste final de semana, mais precisamente no sábado, às 15 horas e 40 minutos horário de Brasília, para as 24 horas de Daytona. Serão 61 carros na pista. A novidade é a classe GTP, que conta com protótipos da Acura, BMW, Cadillac e Porsche, e representa uma nova era para a IMSA, assim como também para o WEC, já que o WEC também está indo por um caminho de novidades em termos de categorias, de carros e tecnologia. Só que o WEC estreia daqui a um tempo. Teremos 7 brasileiros disputando a prova: Hélio Castro Neves, Pipo Derani, Augusto Farfus, Felipe Nasser, Pietro Fittipaldi, Felipe Fraga, Daniel Serra. Então você pode acompanhar tudo pela IMSA TV, tá? Não terá transmissão aqui no Brasil, mas a IMSA TV você consegue acompanhar tranquilamente as 24 horas de Daytona. É uma das provas mais tradicionais do mundo, mas claro que lá nos Estados Unidos tem um apelo maior, tem um apreço maior por essa prova, e claro que eu devo trazer para vocês alguma coisa. Eu disse devo porque não sabemos como será a dinâmica da Fórmula 1, por exemplo, nesses próximos dias, mas acredito que vou conseguir tirar um tempinho para falar da IMSA, da corrida, que pretendo assistir bastante. Mas e aí, você gosta de assistir campeonato de endurance, corrida de endurance por si só? Diz aí nos comentários. Vamos agora para a Ferrari. O restante do vídeo todo é sobre Ferrari. Primeiro ponto importante é que o Frederico Vasseur deixou claro que não terão no início do ano uma disposição de primeiro e segundo piloto. Ele afirmou que tem 2 pilotos muito bons e capazes de fazer o trabalho. Terão a capacidade de fornecer a eles o mesmo carro, a mesma estrutura e o mesmo suporte. E está claro que o objetivo é vencer com a Ferrari e para a Ferrari. Não haverá número 1 nem número 2, mas se em algum momento tiver que agir, então o fará. Assim como não importa se é para um ou para outro, mas se precisar no meio da temporada vai agir, vai intervir. Ou seja, o Frederico Vasseur já está respondendo aquela pergunta que está pairando há muito tempo, desde que ele assumiu, sobre quem seria o primeiro piloto. Muito se conversa que o Leclerc, porque ele rasgou elogios ao Leclerc recentemente, ele foi chefe de equipe do Leclerc, ele é um fã do Leclerc, e também convenhamos que eu acredito que 99% das pessoas concordam que entre Leclerc e Sainz, o Leclerc é um piloto mais rápido. Só que ele não quer criar também problema ali na equipe e tal. Eu acho que ele vai sim favorecer o Leclerc, mas isso é achismo puro, não tenho como comprovar nada. E agora nós temos que esperar as corridas. O Sainz é um bom piloto, é um cara que marca ponto aqui, marca ponto ali, é o chamado smooth operator, né? Ele fica sumido das corridas e quando você vê ele tá marcando bons pontos. Só que o Leclerc é mais showman, é mais rápido, é o cara da qualificação, é o cara que na corrida vai fazer as ultrapassagens bonitas e que provavelmente vai estar vencendo mais. Você vê que o Sainz alcançou a sua primeira vitória no ano passado, mas quem disputou o título foi o Leclerc, foi o cara que estava ali entre os cabeças. Mas vamos ver, se o Frederico Vasseur vai mesmo deixar tudo igual no início da temporada. E continuando com o Frederico Vasseur, ele falou também sobre os erros da equipe na questão estratégica, que virou até piada mundial. A afirmação do novo chefe da equipe é que quando se está falando sobre estratégia ou aerodinâmica ou outro assunto, você tem que evitar ficar apenas focado no topo da pirâmide. Muitas vezes quando se fala em estratégia é muito mais uma questão de organização do que apenas o cara que está no pit wall. Ele está tentando entender exatamente o que aconteceu em cada erro, o que rolou no ano passado e tentando saber se é uma questão de decisão ou se é uma questão de organização e comunicação. Muitas vezes no pit wall o maior problema é mais a comunicação e o número de pessoas envolvidas do que os indivíduos. E se tiver muitas pessoas discutindo sobre as mesmas coisas, quando tiver o resultado das discussões, o carro já estará na próxima volta. Então é necessário ter uma discussão clara e um fluxo claro de comunicação entre as pessoas boas na posição certa. Enfim,
O que ele está falando aqui basicamente é que não, por enquanto ele não vai crucificar ninguém, nem o Rueda, que a gente já crucificou antecipadamente, né? A gente já botou o cara na fogueira há um bom tempo, e acredito eu que com razão. Mas basicamente o Frederico Vasseur tá botando panos quentes, ele tá na equipe há 2, 3 semanas, faz pouco tempo, e com certeza em algum momento ele vai mexer na questão estratégica. Eu digo com certeza porque a Ferrari já teve 3 chefes de equipes aí nos últimos anos e simplesmente não dá certo com o Rueda lá, não tem como. O cara realmente tá perdido nas estratégias, óbvio que ele não é o único do setor de estratégia, você tem outras pessoas ali, mas quando você tem um cabeça, esse cabeça precisa ter a responsabilidade e o Rueda não vem fazendo um bom trabalho já tem um tempo. Eu acredito que em algum momento ele vai rodar, nem que seja realocado para outro setor, mas em algum momento ele deve rodar sim. E por último, mas não menos importante sobre a Ferrari, os tifosi podem ficar felizes porque o próprio chefe da equipe já falou que tem que pensar em vencer mesmo. Ele está convencido de que a Ferrari hoje, através da experiência grandiosa que ele teve em 2 semanas, tem tudo para vencer. E esse que eu tô falando aqui da experiência é uma coisa que ele falou, tá? Eu não tô aqui sendo irônico com ele não. Ele mesmo falou, na experiência limitada de 2 semanas, ele disse que tem tudo para vencer. E continuando, o Frederico Vasseur falou que tem que colocar tudo no lugar, ajeitar tudo para fazer um bom trabalho e tem tudo para poder vencer. Dá para olhar os resultados das últimas décadas e a roda está girando, e é apenas uma questão de melhora contínua. Se estiverem fazendo um trabalho melhor que os outros em alguns meses ou anos, aí poderão vencer, ou seja, o cara fala que pode vencer agora, mas depois que pode vencer daqui a uns anos. Nada está escrito, gravado na pedra, e se olhar para algumas equipes que estiveram em condições de domínio há alguns anos, hoje não estão mais. Isso ele está falando da Mercedes, né? Porque a Red Bull voltou ao topo, então a única equipe que dominou a Fórmula 1 nos anos recentes e não está mais dominando é a Mercedes. A Red Bull voltou para o topo, e antes de Red Bull e Mercedes você tinha Ferrari como a grande equipe dos anos 2000. E para fechar com chave de ouro, ele fala que quando você está em uma equipe de ponta, não dá para ter outro objetivo, senão a vitória. Não dá para começar a temporada dizendo que ficará feliz com o vice, seria uma falta de ambição, e acredita que tem tudo para fazer um bom trabalho e o objetivo tem que ser vencer. Ou seja, o padrãozão. Falou aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já espera, porém mostra que a abordagem para 2023 é de buscar o título mesmo. Eu vou defender o Binotto aqui um pouquinho. O Binotto sempre avisou que o planejamento era médio e longo prazo, que 2022 seria um passo inicial para buscar títulos, e esse passo inicial pode ser que não dê certo logo de cara, pode ser você brigando já com um carro competitivo, que foi o que aconteceu. Então eu acho que a Ferrari está no caminho certo e tem tudo para dar certo nesse ano. Espero que a Ferrari venha forte junto de Red Bull e Mercedes para a gente ter uma disputa bem legal. Mas e aí, qual a sua opinião sobre todos esses assuntos? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!